Trabalhar com o mercado financeiro, obtendo lucros em rápidas operações, sendo seu próprio chefe e ainda podendo aproveitar o tempo livre como quiser, é o sonho de todo day trader. Porém, infelizmente, muitos day traders acabam postergando essa realização justamente por cometerem alguns erros cruciais repetidas vezes. Não é novidade que a jornada é longa e irá exigir bastante empenho, mas para facilitar, neste vídeo vamos revelar o maior erro que os day traders cometem, para você aprender e conseguir driblar esse comportamento. E lembre-se do ditado, o sábio aprende com o erro dos outros. Então, já dá o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, ative as notificações e bora para a aula. Bom, se você opera no mercado e está trilhando a jornada para se tornar um day trader de sucesso, certamente você deve saber que há uma grande recompensa ao atingir esse posto. Cada pessoa terá suas motivações diferentes, porém, o day trader é um profissional que desfruta de alguns benefícios que o trading proporciona. Alguns deles são mais tempo livre e mais autonomia, podendo encerrar a sua jornada de trabalho em poucas horas e se programar de forma mais flexível. Mas para chegar no patamar de um day trader profissional de sucesso, a caminhada é longa e realmente muito difícil. Mas isso você já deve saber. Agora, o que podemos fazer para acelerar essa jornada? Sabemos que não existem atalhos, mas há caminhos diferentes que podem ser seguidos com menos obstáculos e que certamente poderão te levar mais rápido para o seu objetivo. Então, analisando o cenário atual, muitas vezes, até mesmo quando estamos conversando com um colega ou amigo que também opera no mercado, nos deparamos com a seguinte situação. Nos identificamos pelas similaridades nos erros cometidos e podemos destacar os principais. Primeiro, não consigo controlar o meu emocional. Segundo, ganho dia após dia, mas quando perco, perco muito. Terceiro, operei fora da minha estratégia e acabei perdendo. Quarto, acabei operando pesado demais e tomei um loss. Percebam que todos os erros que citamos giram em torno de descontrole emocional ou gestão de risco pouco planejada. Mas agora, para você se tornar um bom day trader, você deve saber lidar com os riscos do mercado. Isso, de maneira alguma, pode afetar o seu emocional durante as operações. Então, como lidar com os riscos da maneira correta? A seguir, vamos explorar essa linha de pensamento. Vem comigo! Bom, você já deve ter entendido logo de cara. Podemos resumir o maior erro dos day traders como a inabilidade de lidar de maneira correta com os riscos do mercado. Isso acontece pois no início, quando começamos a ter os primeiros gains, ou até mesmo como estamos em uma sequência de operações vencedoras, temos a falsa impressão que somos invencíveis no mercado. Porém, no mercado de renda variável, é impossível eliminar todos os riscos. Em alguma hora, é possível também que passamos a entrar em uma sequência de perdas. É neste exato momento que traders profissionais e amadores se separam. Mas então, por que é tão difícil para o trader conseguir colocar a mente no lugar e seguir o seu gerenciamento de risco quando está dentro de uma sequência de perdas? Normalmente, um trader amador enfrenta dois grandes problemas quando está dentro de um trade ruim. O primeiro é o medo de estopar uma operação e aceitar que estava errado, tendo que engolir o dia de loss. O segundo, o medo de estopar uma operação e o mercado momentos depois seguir a favor da sua última operação. Então, temos um conflito dobrado. O medo de aceitar o erro e o medo do que pode acontecer no futuro. E quando hesitamos em encerrar um trade ruim e insistimos no erro, os prejuízos podem ser gravíssimos e até mesmo comprometer uma conta inteira. Agora, nesta mesma situação, o trader profissional irá buscar encerrar os seus prejuízos o quanto antes. Para um day trader, cada operação deve ter um risco máximo estipulado, e quando esse risco for atingido, esse trade deve ser encerrado. Somente assim, você terá sempre o controle das suas perdas e tudo será previsível. Vamos imaginar o seguinte cenário. Um trader institucional, trabalhando na tesouraria de um grande banco, com diversos clientes, começa a executar suas operações. Esse trader irá executar suas operações conforme as estratégias da casa muitas vezes, e sempre buscando boas oportunidades. Agora,
Tente imaginar se esse trader executa ordens sem planejamento e sem uma gestão de risco. Ele estaria colocando não somente o patrimônio dos clientes em um risco incalculável, mas também a reputação da própria instituição. Então, quer se tornar um bom day trader? Aprenda a mitigar os riscos do mercado de forma eficiente. A seguir, vamos rapidamente para a tela do Profit, onde vamos te mostrar alguns exemplos de situações e algumas dicas operacionais para te ajudar a gerir os riscos. Bom, primeiramente, o que é o risco do mercado? Basicamente, o risco é a possibilidade de perda dentro da renda variável. Ou seja, o mercado pode subir ou pode cair. Se você estiver posicionado na compra e o mercado subir, você irá obter lucro. Porém, se você abrir uma posição na compra e logo em seguida o mercado cair, independente do motivo que seja, você irá começar a gerar perdas, prejuízo. Então, um bom day trader sabe estipular o risco máximo por operação. Saber gerenciar esses riscos é extremamente importante, pois a verdade é que ninguém sabe se o mercado irá subir ou cair com 100% de certeza. Por ser um mercado de renda variável, não há como ter certeza de para onde irá o mercado. E por isso, o day trader precisa estruturar o seu gerenciamento de risco, sabendo não somente gerenciar o seu capital, porém gerenciar a parte emocional. Pois se você opera no mercado, deve saber que não é nada fácil encerrar um dia com prejuízo, ainda mais uma semana inteira com prejuízos. Então vamos lá. Uma das formas de observar o risco do mercado é ter ciência do seu nível de alavancagem. Normalmente no day trade, muitos operadores trabalham com alavancagem financeira, justamente para potencializar os seus resultados. Mas você sabia que um contrato do mini dólar, o mercado que estamos observando agora, equivale a R$55 mil aproximadamente? No Profit, você pode conferir o campo valor total no Chart Trading para você ter a noção exata da sua exposição no mercado. Isso quer dizer que não importa o patrimônio que você tem alocado na corretora. O valor que você está movimentando na bolsa sempre será o valor total indicado neste campo. Então, se você tem R$1.000 na corretora, está trabalhando com 5 mini contratos de dólar, significa que os R$1.000 que você colocou de margem está exposto a uma alavancagem financeira de R$279 mil, quase R$300 mil. Você não precisa reduzir as suas posições, porém tenha sempre noção do seu nível de alavancagem no mercado financeiro. Bom, já o mercado do mini índice, podemos observar que o valor total do contrato está em torno de R$20 mil, ou seja, é um ativo mais barato do que o mini dólar. Porém, ainda assim, é um ativo bastante volátil e você precisa tomar cuidado com essas oscilações. Então, já entrando no segundo ponto, para você definir o risco, é a volatilidade e a amplitude dos movimentos. Por exemplo, mercados bastante voláteis e com bastante volume tendem a ter mais amplitude de movimento e movimentos também mais rápidos. Isso pode aumentar o seu risco substancialmente. Por exemplo, você está trabalhando no mercado mais tranquilo, mais consolidado, com um range do mercado trabalhando na volta de 200 pontos. Porém, se a sua estratégia está adaptada para esse tipo de mercado, mas os movimentos seguintes começam a ter maior amplitude, mais volatilidade, é interessante que você recalibre as suas estratégias. Por exemplo, se você está acostumado a trabalhar num mercado mais tranquilo, com um range um pouco menor, de 200 a 300 pontos, no mini índice, por exemplo, e logo em seguida o mercado começar a fazer movimentos mais voláteis e mais amplos, isso pode aumentar o seu risco substancialmente. Pois caso você realize uma entrada e posicione o seu stop loss e o mercado continuar volátil, seria muito fácil o mercado rapidamente acionar o seu stop loss e ir na direção que você estava imaginando. Justamente por esse aumento de volume e aumento da amplitude dos movimentos. Então, esteja sempre de olho nas movimentações do mercado. Um bom day trader saberá se adaptar rapidamente aos cenários que está enfrentando. Outra maneira de mitigar os riscos do mercado é sempre utilizar as ordens de stop loss. Muitos traders trabalham sem estipular um stop loss, deixando em aberto o risco, e até mesmo trabalham com zeragens manuais utilizando o botão zerar. Isso pode aumentar o seu risco
pois caso aconteça alguma coisa e você perca o seu controle emocional por qualquer motivo que seja, ou um rápido movimento aconteça e você demore para reagir, isso pode aumentar o seu risco e te trazer prejuízos indesejados. Então a dica é: acostume-se sempre a trabalhar com ordens stop loss sempre que você abrir uma posição. Por exemplo, se você está enfrentando um mercado um pouco consolidado, porém realiza sua análise, acredita que o mercado irá seguir em um movimento de alta, então define o seu stop loss. Por mais que o mercado caia em seguida e você seja estopado, você estaria operando corretamente, pois estipulou um stop loss. Agora, se você não trabalha com stop loss e estica a operação mesmo sabendo que já está fora da sua estratégia, você poderia, por exemplo, zerar no fundo do mercado com prejuízo muito maior e logo em seguida sentiria um desconforto em dobro, pois o mercado começa a trabalhar em movimentos de alta. Já o trader que zerou a operação no primeiro momento poderia surfar logo em seguida outro movimento. Então, outra dica é não hesitar na hora do seu stop loss. Respeite ao máximo a sua estratégia e opere como um profissional. Agora, outra dica valiosa é incorporar o seu stop loss, ou seja, o seu risco máximo por operação, dentro da sua própria estratégia. Vamos dar um exemplo rapidamente. Primeiro, vamos adicionar duas médias móveis. Primeiro, uma média móvel de 9 períodos. Novamente, uma média móvel de 9 períodos. Agora, vamos acessar as propriedades. Vamos ajustar a média para uma média exponencial. Vamos dar OK. E a segunda média também vamos ajustar para exponencial, mas vamos deslocar 2 períodos. Agora vamos separar as médias por coloração. Acessamos novamente as propriedades, a aba aparência, vamos aumentar um pouco a espessura e vamos colocar uma coloração azul claro. A outra média, novamente, aba aparência, vamos aumentar um pouco a espessura e vamos colocar uma coloração em vermelho. Vamos limpar os estudos. E pronto. Agora, neste setup simples, o nosso ponto de entrada será no afastamento das médias. Vamos sempre abrir uma posição de venda quando a média vermelha estiver acima da média azul e vamos realizar uma entrada na compra quando a média azul estiver sobre a média vermelha. Agora, qual o detalhe dessa operação? Assim que realizarmos uma entrada, vamos encerrar a nossa operação assim que a média cruzar novamente. O que isso quer dizer? Que essa estratégia terá uma entrada e uma saída da operação. Ou seja, se você realizou uma operação na compra, você só irá encerrar assim que a média cruzar novamente. Vamos pegar um exemplo. Pronto, vamos pegar este exemplo nas ações da Petrobras. Percebam que este é o início do pregão e a média azul está sobre a média vermelha. Então, vamos simular que abrimos essa posição na compra. Vamos aguardar o desenrolar. Esse primeiro trade seria estopado. Porém, vamos aguardar a próxima entrada. Aqui a média azul novamente trabalha sobre a média vermelha. Poderíamos realizar uma compra. Então, por volta dessa região, iríamos encerrar o trade. Vamos buscar outra entrada. Agora, a média azul trabalha abaixo da média vermelha. Poderíamos realizar uma nova entrada. Então, encerraríamos o trade. O que queremos mostrar? O trader que trabalha com setups, onde a entrada e a saída já está pré-estipulada, ou pelo menos poderíamos visualizar uma região de saída, ficaria muito mais fácil para o trader gerir o seu risco no mercado.
Bom, neste caso, passamos uma estratégia simples, justamente para você observar o potencial de gestão de risco que uma boa estratégia pode fornecer. Bom, para complementar, vou deixar aqui na descrição vídeos explicativos de alguns recursos do Profit que também podem turbinar a sua gestão de risco. Ser verdadeiro consigo mesmo é um passo importante na sua jornada a trader. Tente sempre lidar com os riscos do mercado de maneira eficiente. Se você está gostando ou até mesmo gostaria de ver outros conteúdos aqui no canal, deixe aqui embaixo nos comentários a sua sugestão. Bons trades e até a próxima!